Olá pessoal, tudo bem? Vocês que estão entrando aí nesta live, tudo jóia com vocês? Meio-dia, nós vamos começar as nossas lives diárias, né? Por 31 dias, referentes, deixa eu tirar aqui, referente a um propósito que nós vamos fazer do projeto Corpo e Alma. Então nós vamos estudar durante 21 dias, nós vamos estudar o livro de Provérbios de Salomão numa forma compilada e bem rápida. E durante esses 31 dias também nós vamos cuidar do corpo. Paz, Felipe Bueno, tudo bem com você, meu filho? Como que você está? Você é a esposa, tudo bem? Tudo certo por aí? E aí você vai compartilhando com a gente aí, vamos juntos caminhando nesses dias. Vai ser precioso, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E vão ser dias especiais. Eu vou esperar aí mais algumas pessoas entrarem. E aí logo nós vamos começar aqui. E se você quiser interagindo com a gente, fique à vontade para interagir com a gente durante esse período. Vão ser 31 dias ao meio-dia, a gente trazendo uma breve reflexão aqui sobre a sabedoria, né, do livro de Provérbios, ok? Então hoje nós iniciamos o capítulo 1 e assim por diante nós vamos seguindo, capítulo 2, capítulo 3, são 31 capítulos. Se você puder compartilhar com pessoas, tem um grupo, inclusive, se você quiser fazer parte deste grupo, que vai diariamente ter desafios, vai ter conversas, inclusive nós vamos... Oi Daya, tudo bem? Paz, tudo jóia com você? Neste grupo nós vamos ter ali os desafios. Então se você quiser fazer parte desse grupo, entra agora lá no BPC Uvaranas e manda um inbox no BPC Uvaranas, eu quero fazer parte do grupo. E aí o BPC Uvaranas vai fazer o quê? O BPC Uvaranas vai colocar você para participar neste grupo, ok? Para você fazer parte dos desafios, para você fazer parte das reflexões e as demais coisas que vão acontecer durante este período, ok? Paz Damares, tudo jóia com você? Como que está? E vai ser precioso, gente, eu tenho certeza que vai ser muito legal. Vão ser dias assim que nós vamos desfrutar de um tempo muito precioso, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ok? Paz, José Carlos Teixeira, tudo bem com você, meu irmão? Graça e paz. Queridos, o que é o projeto Corpo e Alma? O projeto Corpo e Alma, ele tem por objetivo trazer um despertamento para as nossas vidas. Então, o projeto Corpo e Alma ele vai acontecer todos os dias, do dia 1º ao dia 31 de outubro. Nós vamos estudar o livro de Provérbios. Nós vamos acompanhar, junto com essa leitura, uma rotina de disciplinas, de uma caminhada, de um exercício físico. Por quê? Porque nós entendemos que nós precisamos trabalhar uma vida de moderação, ou seja, corpo, alma e espírito. Como que nós vamos trabalhar o corpo? Nós vamos precisar
disciplinar dentro de uma caminhada, dentro de um exercício físico, dentro da própria casa, um tempinho que você tire dentro da tua limitação, dentro das tuas condições. E como que nós vamos trabalhar o nosso espírito e a nossa alma? Nós vamos trabalhar com a leitura da palavra, ok? Nós vamos entender que uma mente saudável, ela pode colaborar para todo o restante das nossas vidas. Por quê? Porque grande parte daquilo que nós estamos vivendo hoje, relacionados a doenças, a grande parte das situações que nós vivemos hoje, nas emoções, a grande parte hoje de um acúmulo do nosso dia a dia está relacionado à falta de saúde que nós temos emocional. Em muitos momentos estamos vivendo situações conturbadas e nós precisamos desenvolver rotinas. Essas rotinas, elas vão nos ajudar a sair da comodidade, sair do comodismo, sair da zona de conforto. A psicologia moderna, ela fala sobre a necessidade de nós criarmos hábitos saudáveis. A psicologia moderna, ela fala a respeito de uma prática onde o indivíduo, que sou eu e você, se nós gerarmos uma disciplina prática de 30 dias consecutivos daquilo que estamos fazendo, praticando ou coisa assim parecida, isso se torna um hábito. Então nós precisamos cuidar. Por quê? Porque pode se tornar um hábito bom se for coisas que estamos praticando boas, ou pode se tornar um hábito ruim se essas coisas que estamos praticando são coisas ruins. Ok? Para você que está chegando agora, assiste depois, eu vou deixar salva essa live lá no meu perfil, para você entender o que é o projeto Corpo e Alma, ok? É bem interessante, é muito bom você estar por dentro. Então, por exemplo, nós vamos começar hoje falando sobre o capítulo 1 de Provérbios, e eu vou falando algumas coisas em paralelo com vocês, né? A respeito da tomada de decisões deste projeto. Nós entendemos que grande parte de nós não tem uma disciplina diária, né? Às vezes a gente acaba tendo dificuldade de criar uma disciplina, de desenvolver uma disciplina, e isso acaba acarretando em um prejuízo para nós mesmos. Por quê? Porque o dia se vai, a semana se vai, o mês se vai, o ano passou e a gente não desenvolveu projetos, não desenvolveu uma disciplina, não desenvolveu hábitos saudáveis. Então, vamos entender que nesses 31 dias nós temos um propósito. E qual que é o propósito? Estar juntos durante esses 31 dias, sabendo que nós vamos ser desafiados fisicamente, vamos ser desafiados moralmente e vamos ser desafiados espiritualmente. Então, nós vamos ter oportunidade durante esses 31 dias de cuidar do corpo, da alma e do espírito, ok? Gente, então vamos lá. Hoje nós queremos começar falando rapidamente sobre o capítulo 1 de Provérbios. Para quem não sabe, Provérbios ele é um livro de sabedoria, uma literatura de maturidade e crescimento. Eu indico para você o livro de Provérbios. Por quê? Porque o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, ok? O livro de Provérbios,
ele tem algumas peculiaridades. Uma das coisas que eu quero frisar, assim, opa, voltou, havia caído aqui o meu sinal. Uma das coisas que o livro traz de Provérbios, que é muito peculiar, é a oportunidade de crescimento que nós teremos a partir de uma palavra que traz conhecimento, não só conhecimento bíblico, mas ele traz um conhecimento de maturidade e crescimento. É um livro que vai te desenvolver em muitas áreas da sua vida, muitas respostas que você procura, muitos entendimentos que você procura, você vai encontrar em Provérbios, tá bom? Paz, pessoal, para todos vocês que chegaram aí. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero trazer para você é que o livro de Provérbios ele tem algo interessante, que na expressão latina ele significa proverba. E o que significa este proverba? Ele se refere à redução de muitos pensamentos. Então, o que o livro de Provérbios carrega? O livro de Provérbios carrega a redução de muitos pensamentos. Então, é um livro que carrega vários conselhos de sabedoria compactos. Há vários conselhos de sabedoria otimizados. Então, vamos lá. Inclusive, o livro fala muito sobre a tricotomia, que é o que? O equilíbrio do corpo, da alma, ok? E do espírito, ou seja, como a gente cuidar do corpo, como a gente desenvolver fé e como a gente também trabalhar a nossa espiritualidade aqui na mente, porque grande parte dos homens acabam confundindo a espiritualidade com racionalidade, não conseguem dividir aquilo que é racional daquilo que é espiritual. Uma vez que nós brincamos no culto de domingo agora com o pessoal que estava lá, é que não existe a mínima possibilidade de eu comer, engordar 15 quilos e aí eu orar a Deus para que Deus tire esses 15 quilos, né? Eu vou ter que caminhar, eu vou ter que fazer uma reeducação alimentar. Por quê? Porque isso está atrelado a uma razão, a uma racionalidade, a algo que é racional, a algo que é ligado à racionalidade humana. Então nós vamos ter que direcionar isso, ok? Então uma das coisas que nós precisamos buscar entendimento é o que é da emoção, o que nós tratamos emocionalmente, o que está atrelado à alma, o que está atrelado à razão, à racionalidade, que está na mente, no entendimento, na nossa forma de compreensão, ok? E a nossa espiritualidade é aquilo que nós vamos trabalhar com respaldo de princípios bíblicos, com respaldo da sabedoria de Deus. E uma das coisas que eu quero falar do livro de Provérbios, antes da gente começar a compartilhar o capítulo 1, é que o livro de Provérbios, ele traz uma atribuição da sabedoria. Ele diz que toda a sabedoria humana provém de Deus. Isso é uma primeira lição importante da gente aprender. Da onde vem a sabedoria que nós temos ou que nós absorvemos? Pastor, mas eu leio livros, eu estudo, tudo bem. Não tem problema nenhum com ler livros. Você deve ler, deve estudar, deve buscar muito conhecimento, mas você deve atribuir. Por quê? Porque essa inteligência, essa sabedoria que nós vamos desenvolvendo, ela está totalmente ligada a Deus. Então, o primeiro capítulo, ele traz algo muito interessante, e uma das coisas muito legal que ele começa falando é que o livro de Deus, ele traz para o ser humano a capacidade de experimentar as palavras.
Olha que interessante. O versículo 2 ele fala que a sabedoria de Provérbios vai nos ajudar a experimentar a disciplina, compreender as palavras que dão entendimento a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Nos ajudará a ter prudência e nos ajudará a ter o conhecimento do bom senso. O capítulo 1, ele dá uma introdução da contribuição do que o texto em si vai explanar. Ele dá uma contribuição daquilo que nós vamos poder desenvolver ao longo da leitura de Provérbios. Olha que interessante. Lendo Provérbios, nós vamos conseguir experimentar a sabedoria, a disciplina, a compreensão da palavra, o entendimento. Nós vamos aprender a ter um equilíbrio para que sejamos e nos tornemos cada vez mais justos, direitos e corretos. Por quê? Porque o livro de Provérbios ele trabalha esse equilíbrio. E por conta disso que na oração de Salomão, nenhuma das conversas de Salomão, onde Deus pergunta para ele, né? E a pergunta de Deus foi muito interessante para Salomão. Ele faz a pergunta seguinte: o que queres que eu te faça? E Salomão responde: eu quero sabedoria para governar o teu povo, né? E quando Salomão recebe essa sabedoria de Deus, o que eu acho muito interessante é que a sabedoria de Deus toma lugar na vida de Salomão, e Salomão tem uma condução diferenciada de todos os homens, tanto que até os dias de hoje nós conhecemos Salomão como o homem mais sábio da história da humanidade. Obviamente que esta sabedoria e esse título foi dado a Salomão por conta dele ter recebido este título do próprio Deus, porque a sabedoria de Deus veio sobre ele. Olha só o que o versículo 5 fala: se o sábio lhes der ouvido, aumentará o seu conhecimento a quem tem discernimento, e obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. A sabedoria, ela pode ser alcançada através de um tempo devocional a Deus. O próprio livro de Tiago relata para a gente o seguinte: que todo aquele que deseja sabedoria pede e vos será dado, porque o Senhor dá a todos que pedirem. Deus ele tem prazer em dar sabedoria para todos aqueles que pedem. Deus tem prazer em dar sabedoria para todos aqueles que desejam. Agora, uma das coisas que é muito importante nós entendermos é que algumas sabedorias elas partem de princípios. Uma das coisas que o capítulo 1 diz e ensina é que a sabedoria ela parte de um começo. E qual é esse começo? No versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Uma das coisas que grande parte de nós não sabemos é que ser temente a Deus, ser temente a Deus, temer a Deus. O que é temer a Deus? Primeiro, tem muita gente que confunde. Temer a Deus não é ter medo de Deus. O temor, ele não é medo. No bom sentido da palavra, ele está muito mais relacionado a um respeito e a uma devoção do que ao medo. Quando eu falo que eu tenho temor de Deus, não é que eu tenho medo de Deus, mas é que eu respeito
eu admiro, eu venero, eu adoro, ok? Eu me subjugo a Deus. Ou seja, todos esses adjetivos estão acoplados dentro dessa palavra chamada temor a Deus. Então, todos nós, quando nós temos temor a Deus, já é um princípio de sabedoria. Porque pessoas que não têm temor a Deus são insensatas. O que são pessoas insensatas? Se você for procurar no insensato, a palavra insensato no dicionário, a palavra insensato no dicionário significa aquele que não pensa para fazer ou falar. Fala tudo que vem na boca, faz tudo que pensa, mesmo que isso vá lhe gerar prejuízos familiares, mesmo que isso vá lhe gerar prejuízos emocionais, mesmo que isso vá lhe gerar prejuízos espirituais, morais, éticos, financeiros. Pessoas insensatas são pessoas que agem por impulso. Então, olha o que o texto diz: o insensato despreza a sabedoria e a disciplina. E o que eu quero compartilhar com você aqui hoje, que eu quero fechar aqui dentro do capítulo 1, para a gente caminhar aqui para os finalmente, porque as nossas lives vão ser lives breves, de meia hora, 40 minutos no máximo. Duas coisas interessantes. O texto, ele fala muito sobre a insensatez. O que o insensato faz? A pessoa insensata despreza a sabedoria e a disciplina. Olha o que o livro diz: disciplina e sabedoria. Uma das coisas que nós precisamos entender é que a disciplina e a sabedoria caminham juntas. Não existe como nós adquirirmos sabedoria sem disciplina, porque para atingir um nível de sabedoria em Deus, nós vamos ter que desenvolver uma disciplina. Nós vamos ter que desenvolver uma disciplina. O que é disciplina? Uma vida devocional, uma vida movimentada por disciplina. A disciplina, ela vai agregar em nós sabedoria. A disciplina de nós estarmos todos os dias buscando em Deus, desenvolvendo em Deus, vai nos ajudar a crescer, desenvolver intelectualmente, né, espiritualmente e fisicamente também, porque nós vamos entender a importância da moderação da vida. A moderação da vida está relacionada ao ser humano conseguir trazer equilíbrio para a sua vivência. Ou seja, trabalhar demais não é bom. Não trabalhar também não é bom. Trabalhar de menos também não é bom. Eu vou precisar encontrar o equilíbrio. Eu me dedicar demais em algumas coisas e deixar outras para trás não é sinônimo de equilíbrio. Então, ele está ensinando que nós vamos precisar desenvolver disciplina. E a disciplina, ela faz um convite à rotina. Muitas pessoas, eu sou uma delas, não gosta de rotina. Temos problemas com rotina. A rotina não nos chama atenção, porém a rotina é extremamente necessária. Nós vamos precisar, em algum momento das nossas vidas, desenvolver rotina. Por quê? Porque a rotina vai nos levar a um caminho de sabedoria. E o texto diz que o insensato despreza a rotina, a disciplina, e ele despreza a sabedoria. Gente, desprezar sabedoria é de fato uma insensatez. Pessoas que têm sabedoria para administração de conflitos, pessoas que têm sabedoria para administração de situações familiares, pessoas que têm sabedoria para administração profissional, pessoas que têm sabedoria para a condução de atividades profissionais, empreendimentos, enfim, todo tipo de pessoa que desenvolve uma sabedoria na condução de uma atividade, na condução da própria vida, da forma de conduzir a vida, você pode ter uma certeza, ela adquiriu isso desenvolvendo disciplina. Então, assim, primeiro, a sabedoria vem de Deus.
Deus, ele dá sabedoria a todos aqueles que pedirem. Segundo, a sabedoria é equipada por disciplina, porque Deus vai te dar a sabedoria, mas quando ele te der a sabedoria, a sabedoria ela não será funcional na sua vida se não tiver aplicação diária, porque a sabedoria ela existe e Deus nos dá para uma aplicação diária. Por que aplicação diária? Porque você tem uma vida e a tua vida ela é diária. Não tem como você viver sabedoria hoje e amanhã decidir não viver sabedoria. Não tem como você ser sábio hoje e amanhã querer viver como insensato. Então, nós precisamos desenvolver um entendimento de sabedoria. Sabedoria eu vou chamar de acessório, mas é muito mais que um acessório. Se eu encontrar a palavra correta aqui, eu te falo. Mas a sabedoria é um acessório que precisa estar acoplado em nós. Precisa estar totalmente conectado em nosso estilo de vida. Por exemplo, a Bíblia diz que nós precisamos aprender algo. Por exemplo, a Bíblia ensina que nós temos que ser, nós vamos ouvir isso em Provérbios, inclusive, que nós temos que ser prontos para ouvir e tardios para falar. Isso é uma sabedoria. É uma sabedoria que ensina o quê? Que a gente precisa aprender a ouvir mais e falar menos. O insensato fala muito. O insensato fala até o que não deve. Então, olha só que interessante. Então nós não podemos ser como insensatos, desprezar a sabedoria. Olha só o que o texto diz um pouquinho para frente. Meu filho, ouça a instrução do seu pai, não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando uma emboscada contra alguém, de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los inteiros como são destruídos os que descem a cova. Aqui ele está falando já num sentido enigmático, ou num sentido de parábola, ou até o que nós chamamos de sentido alegórico. Ele está usando aqui uma parábola de um pai que fala para um filho e um filho que precisa ouvir o pai. E aí ele usa aqui algumas alegorias dizendo o seguinte: se alguém chamar você para cometer um crime, você vai? Se alguém chamar você para armar uma emboscada para alguém, você vai? E aí ele diz: meu filho, ouça aquilo que eu estou te ensinando, ou seja, escute o meu conselho. Ele está agora trazendo aqui uma advertência para que os mais jovens sejam sábios. E como que a pessoa mais jovem pode atingir sabedoria? Escutando pessoas mais sábias do que eles. O grande segredo para ser um jovem de sucesso é ouvir pessoas mais velhas. Agora deixa eu pegar e colocar uma vírgula aqui e te falar algo. Você precisa selecionar essas pessoas, vamos chamar de mais experientes ou mais velhas. Por quê? Porque em algum momento não significa que a pessoa mais velha é mais sábia. E não também significa que a pessoa mais velha, mais experiente, seja mais madura. Porque existem pessoas que infelizmente têm uma idade mais avançada, existem pessoas que têm um pouco mais de vivência, mas não são maduras e nem sábias o suficiente para mentorear, para ensinar e para discipular outras pessoas. Por quê? Porque sabedoria e maturidade não é para quem tem. Sabedoria e maturidade é para quem quer. Então tem gente que é madura, tem gente que tem idade, tem gente que já viveu muitos anos
e não tem maturidade, não tem sabedoria. Por quê? Porque é insensato. Decidiu viver a vida como dá na cabeça. Agora, pessoas insensatas e pessoas maduras, elas colocam um freio e elas param em algum momento. E nesse momento, elas colocam a sua emoção para funcionar junto com a sua racionalidade e com a sua espiritualidade. Ou seja, maturidade não é um adereço, maturidade é um lugar, é onde eu chego. Eu chego em um estágio de maturidade e eu sempre tenho que estar buscando isso. A sabedoria também, ela é infinita, principalmente porque vem de Deus. Então eu preciso estar buscando diariamente ser maduro e ser sábio e maduro. Junto com isso, diariamente, ou seja, o diariamente é o que? A disciplina que eu vou desenvolvendo. Então, muitas coisas eu ouço e não falo, muitas coisas eu vejo e não é que eu sou conivente, é que existe um momento certo, a hora certa, o ambiente certo para eu aplicar uma fala, uma correção, uma admoestação, uma exortação, como você preferir falar. Né? Até como filhos nós podemos usar esse exemplo. O texto está falando aqui no capítulo 1 que, filho, você não deve ir na conversa dos outros, ouça a sabedoria da voz do seu pai, porque ele vai ser como um enfeite na sua cabeça. Ele está falando de forma figurada. Por que será que ele fala que se o filho ouve o pai e a mãe, ele será como um enfeite na cabeça, como um adorno no pescoço? É que todo mundo percebe na vida de um filho que obedece e ouve o pai. Por quê? Porque ele tem decisões mais assertivas. Ele tem decisões mais assertivas. Por quê? Porque ele decidiu ouvir o pai e a mãe. Então ele erra menos e ele acerta mais. Então eu sempre falo, por exemplo, eu falo para os meus filhos, eu errei muito. Eu cometi muitas falhas e hoje tudo aquilo que eu cometi no meu passado de erro, caminhos que eu tomei que foram errados, caminhos que eu tomei que eu achava que eram caminhos de atalhos, mas que foram caminhos que me geraram prejuízos, hoje eu compartilho com meus filhos e eu falo, olha, vocês podem acertar muito mais, vocês podem ir muito mais além. Tanto que eu já vejo meus filhos muito mais além do que eu, eles estão muito mais avante do que eu. Por quê? Porque eles podem acertar muito mais do que eu acertei. Porém, o meu conselho é um conselho de sabedoria. Só que eles não podem ser insensatos em ouvir por um ouvido e soltar pelo outro. Precisa ser aplicado isso diariamente, ok? Então, o texto fala que o filho que aplica o conhecimento que o pai e a mãe dão vão ser como pessoas coroadas ou como pessoas que carregam enfeites no seu pescoço. Não é porque literalmente isso vai acontecer, é porque as pessoas vão olhar para os seus filhos, vão olhar para essas pessoas que caminham de acordo com conselhos e sabedorias, disciplinas, que caminham de acordo com a instrução da multidão de conselhos, vai ficar perceptível a sabedoria nessas pessoas. Por quê? Porque elas provavelmente vão errar menos e vão acertar mais. Então, o capítulo 1 hoje, ele traz esse entendimento da importância da sabedoria, ele traz esse entendimento da importância de nós desenvolvermos uma disciplina. Então, nunca fique brabo com alguém que diga para você assim, olha, viu, você precisa ler. Nem que seja 2, 3 livros durante o ano, você precisa ler. Essa pessoa está dizendo o seguinte, você precisa desenvolver uma disciplina de leitura. E a disciplina de leitura vai acrescentar na sua vida sabedoria. Agora, imagina o poder que isso tem acoplado com a disciplina devocional em Deus. Quando você faz isso desenvolvendo em Deus. Pessoal, uma pausinha, nós já estamos quase encerrando, ok? Se você observar aí nos comentários, tem um link ali embaixo do grupo, ok? Existe um grupo chamado Corpo e Alma, e se você quiser participar, ele é um grupo no chat, tá? Do WhatsApp, e você vai poder participar nele e você vai ser inserido nesse grupo.
Esse grupo é para todas as pessoas que desejam crescer, expandir durante esses 31 dias. Então, durante esses 31 dias no grupo, nós não vamos ficar injetando ali um monte de informação. Nós vamos estar ali colocando coisas só pertinentes a essa jornada de 31 dias. Então, vão ter ali alguns desafios, vão ter ali alguns devocionais, vão ter ali algumas instruções, vão ter ali alguns compartilhar, e você vai poder estar compartilhando também o teu desenvolvimento nesse grupo, ok? Então, se você desejar participar, tem pessoas responsáveis ali para estar administrando esse grupo que vão adicionar você, tá ok? Não sou eu, é o pessoal da equipe aí que está administrando essa questão. Inclusive, se você foi adicionado neste grupo, foi administrado aí por uma lista de contato que o pessoal tem das pessoas da igreja, ok? Mas sinta-se à vontade para participar, para permanecer no grupo ou não permanecer. É uma jornada de 31 dias para aqueles que estiverem dispostos nesses 31 dias desenvolver disciplina de leitura, disciplina de exercício físico, disciplina de meditação e disciplina espiritual, ok? Então aqui não é um convite para uma igreja determinada. Este projeto Corpo e Alma, ele é um convite para todos aqueles que desejam desenvolver disciplina, ok? Voltando aqui para a gente encerrar, temos apenas 5 minutos. As nossas lives vão acontecer dentro desse período de 30 a 40 minutos no máximo, ok? Eu vou deixar elas salvas lá para quem quiser assistir posteriormente. Eu quero ler aqui uns últimos versículos do capítulo 1 para a gente encerrar. Lá no versículo 17 a seguir, o texto diz assim: assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia com outra própria vida, armam emboscada contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos, quem assim procede a si mesmo se destrói. Se você for ler todo o capítulo, você vai perceber aqui que o texto começa a trazer um aconselhamento, mas não vai dar tempo de eu falar sobre tudo. E se você não leu ainda o capítulo 1, faça essa leitura hoje. Mas eu quero dar, aqui eu vou fechar a minha Bíblia, e eu quero dar o último recadinho. O capítulo 1 diz o seguinte, e é específico, ele fala assim: ei, vocês que decidem viver como insensatos, decidem viver falando uns dos outros, decidem viver fazendo mal aos outros, você que decide viver armando tocaias, armadilhas, você que vive tirando sarro da vida alheia, ou você que vive criticando a vida alheia, ou seja, falando mal, comentando das pessoas, você que vive criticando, o texto diz isso, e você vai perceber que ele dá um conselho. Qual é o conselho? Ele fala assim, olha, você que vive uma vida amarga, você que vive uma vida de destruição, será que você não percebe que você não está causando mal aos outros, mas que você está causando dano a si mesmo? Olha o que o texto está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: todo o mal que você faz para outras pessoas, você não está fazendo mal para outras pessoas, você está fazendo mal para si mesmo. Então, eu encerro o estudo de hoje falando o quê? Que o capítulo 1 de Provérbios está dando uma introdução daquilo que este livro vai nos ajudar a desenvolver, que é o quê? Entendimento sobre um tipo de sabedoria. Qual é o tipo de sabedoria? A sabedoria que ele vai nos trazer é que o homem não deve guerrear com o homem. A maior luta de todo homem é consigo mesmo. A maior luta não é contra as pessoas. A maior luta é comigo mesmo.
quando eu me pauto em denigrir alguém, quando eu me pauto em ferir alguém, quando eu me pauto em ser insensato, em brigar, em discutir, ferir, sendo essa pessoa próxima ou não, quando eu me pauto ou me posiciono em ter um comportamento insensato, eu não estou machucando pessoas que estão me ouvindo, eu estou me ferindo. Por quê? Porque toda guerra começa dentro de mim, começa dentro do meu eu. Toda a luta primeiro é dentro de mim. Então, as pessoas sábias, como pastor, a gente é muito ofendido por ovelhas, inclusive. Né? Existem muitas ovelhas insensatas, ovelhas sem noção, que falam o que bem entendem, que criticam a direção do pastor, e enfim. E aí uma pessoa viu um episódio que aconteceu e uma das coisas que essa pessoa me perguntou é: pastor, você não fica ofendido? Você não... Eu falei o seguinte: eu não me preocupo e não fico ofendido com a pessoa. Por quê? Porque feridos ferem, curados curam. Essa pessoa, ela, quando ela está fazendo isso, ela só está vomitando o lixo que ela propriamente criou dentro de si, com a sua insensatez e falta de sabedoria. Então, o que eu, Rogério, posso fazer? Se eu sou sábio e se eu atingir um nível de maturidade, eu ajudar essa pessoa a tirar o lixo, a fazer esta limpeza na sua alma. Então, aqui nós fechamos, aqui nós encerramos, fechando aqui com chave de ouro, dizendo o quê? Que esses 31 dias você vai aprender a desenvolver maturidade e sabedoria para lidar com todos os teus desafios internos e externos. Mas você não vai vencer os teus desafios externos sem antes primeiro resolver tudo que está dentro de você. Ok? Então, sabedoria é um princípio que nos traz entendimento e disciplina para trabalhar. Você não precisa ser sábio para provar para alguém. Você precisa ser sábio em Deus para viver uma vida saudável consigo mesmo. Porque pessoas que estão de bem consigo mesmo, estão de bem com a esposa, estará de bem com os filhos, estará de bem com a vida, estará de bem com Deus, estará de bem com a natureza, estará de bem com os acontecimentos naturais. Pessoas que estão bem consigo mesmo, elas não se dão ao luxo de viver uma vida de desperdício com insensatez. Pessoas que estão de bem consigo mesmo não desperdiciam seu tempo discutindo, mas aplicam o seu tempo crescendo, um passo, um degrau, um dia de cada vez, vão avançando. Então, o capítulo 1 ele diz: não caia nessas tocaias, não caia nessas armadilhas, não fique preso à sua insensatez, porque tudo isso que você está fazendo vai tornar-se contra você mesmo. Então, vivam dias de crescimento, de expansão, vivam dias de desenvolvimento do corpo, da alma, do espírito, numa disciplina de devocional, ou seja, uma vida diariamente equilibrada na sabedoria que vem do céu. Nenhum homem, eu não posso te dar sabedoria. Eu posso te escrever livros de sabedoria, eu posso te escrever conselhos de sabedoria, mas a sabedoria, ela não está na minha humanidade. A sabedoria, ela vem do Criador, a sabedoria, ela vem do nosso Deus, do nosso Senhor. Ok, queridos? Que esses dias possam ficar cravados no seu coração. Cada dia nós vamos compartilhar um capítulo de Provérbios. E se você ainda não fez o teu exercício físico de hoje,
Bora fazer teu exercício físico, tá ok? Por quê? Porque você precisa desenvolver o equilíbrio. Nós precisamos desenvolver, a Bíblia diz que Deus nos dá um espírito de moderação. A moderação nada mais é que o equilíbrio, onde nós vamos desenvolver, né? A tricotomia, como falamos no início, corpo, alma e espírito. Amém, queridos? Um beijo no seu coração. Então, aí na descrição, né, tem lá o grupo, se você desejar, pesca lá aquele link, entra, pede para adicionar você no grupo e durante 31 dias você vai desenvolver conosco. Obviamente que terminando os 31 dias, há uma grande possibilidade de nós desmancharmos este grupo, que nós não queremos ficar tomando o teu tempo, não queremos ficar ocupando você com uma série de mensagens, mas durante o dia 1 ao dia 31, que é hoje, outubro, nós encerramos trabalhando estas questões, ok? Um beijo no seu coração. Deus abençoe grandemente cada um de vocês e lembre-se que a disciplina em Deus vai gerar em nós sabedoria. E a sabedoria vai nos trazer leveza para uma vida de equilíbrio mental, emocional, espiritual e físico. Um beijo no coração. Deus abençoe grandemente e até amanhã, meio-dia. Fui! Um abraço a todos.